8 de julho, Café com Deus Pai. Ele nunca desamparou você. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e versículo 23. Vamos ler mais uma vez o tema de hoje. Ele nunca desamparou você. O versículo diz: graças ao grande amor do Senhor. O amor do Senhor é muito grande. E graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Quantas vezes nós murmuramos, reclamamos, nos irritamos com o nosso próximo, invejamos o nosso próximo, cobiçamos o que não deveríamos cobiçar, mentimos para ganhar alguma vantagem ou para não sofrer algum tipo de dano ou para agradar alguém, quando sabemos que deveríamos dizer a verdade, porque seria melhor para a própria pessoa saber a verdade. E quantas vezes nós temos cometido erros, mas é graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. A palavra misericórdia é formada por duas palavras, miséria e cordis. Cordis significa coração. Então, misericórdia significa que Deus nos visita com o seu coração. Ele nos recebe com o coração dele aberto, apesar das nossas misérias. Um pastor, pregando sobre misericórdia, apresentou uma explicação muito boa sobre o que significa a misericórdia. É como se você visse um mendigo completamente sujo, com roupas completamente sujas, e como se esse homem, esse mendigo, esse homem que está nessa condição de miséria, chegasse em um palácio e ele batesse na porta e um príncipe, um rei, abrissem aquela porta e, olhando para aquele mendigo sujo, ao invés de dizer, saia daqui, você está sujo, ele viesse e abraçasse esse mendigo para perto do seu coração e recebesse esse mendigo para dar a ele roupas limpas e para dar a ele o alimento necessário para que ele possa se recuperar e sair dessa condição. Assim é Deus e assim é Jesus. Jesus é o príncipe e Deus é o rei. Ele nos recebe no seu palácio, apesar das nossas misérias, com o coração aberto, para nos dar alimento espiritual e para nos dar roupas novas. Então, lendo mais uma vez, ele nunca desamparou você. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Nós merecíamos ser consumidos por tantos erros, falhas e pecados, mas não somos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Todos os dias nós pecamos, mas as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Elas são infinitas, todos os dias elas se renovam. Outro dia, ouvi uma pregação em que o pastor explicava o que significa a palavra renovar. E ele disse que uma das formas de entender renovar é trocar.
fazer algo novo. Então, todos os dias de manhã, Deus troca, Ele traz algo novo para nós. Alguém que cuide de pássaros, todas as manhãs faz a troca da água. Então, Deus ele faz isso conosco também. Ele troca e traz todo dia uma novidade para nós. Grande é a sua fidelidade. Ele é fiel para conosco. Ele é fiel à palavra que ele lançou sobre a humanidade, de que ele enviou o seu filho para morrer na cruz, no meu lugar, no seu lugar, e ele se mantém sempre fiel ao compromisso de nos salvar. Ele nunca desampara a nenhum de nós. Ao contrário, ele renova, todo dia ele troca aquilo que ele nos tem dado com algo novo, para que nós possamos receber todos os dias algo novo que vem da parte dele. Glória a Deus. Ele é realmente bom, ele realmente cuida de mim, ele cuida de você. Glória a Deus por isso. Vamos ler aqui a meditação de hoje. A palavra de Deus é como um remédio para a alma, possuindo o poder de curar, restaurar e transformar nossa vida. Dia após dia, enfrentamos lutas, desafios e dificuldades. Se não fosse o cuidado e a misericórdia do Pai para conosco, jamais venceríamos. E isso é motivo de grande alegria, que deve nos fazer olhar para Deus com amor e gratidão, pois não estamos sozinhos, mas somos diariamente amparados por Ele. Quantas vezes esquecemos de observar esse cuidado e reconhecer quanto Deus se faz presente? Só o fato de você estar vivo já é motivo de agradecer. Cada novo amanhecer é mais do que simplesmente 24 horas. É uma generosa oportunidade de experimentar uma nova realidade. A luz do dia não chega sozinha, mas traz consigo o novo de Deus, graças à sua fidelidade. Saber disso muda tudo, porque nos fortalece em meio às lutas e frustrações que possamos enfrentar no dia a dia. Saiba que a cada dia temos uma nova jornada em que somos capazes de escrever uma nova história em Deus. Talvez você esteja vivendo dias difíceis e desanimadores, mas hoje você pode se apegar a essa palavra e ser fortalecido, pois novas oportunidades estão por vir, porque a cada manhã o Pai derrama de sua bondade sobre a nossa vida. Convido você a confiar em Deus, independentemente do que se passa ao seu redor. Não permita que nada o desanime ou desvie você do foco, porque você tem um Deus Pai que cuida de todas as coisas e jamais desampara seus filhos. Está escrito: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmos 37, 5. Creia nestas verdades, apegue-se à palavra de Deus e seja grato todos os dias. A frase de hoje é: viva o hoje como se fosse o último dia da sua vida. Afinal, o presente momento é um presente de Deus para você. Lendo mais uma vez, viva o hoje como se fosse o último dia da sua vida. Afinal, o presente momento é um presente de Deus para você. Quantas pessoas vivem sobrecarregadas em razão de preocupações com relação ao futuro?
Nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas estão sobrecarregadas porque elas estão ansiosas. A ansiedade é a preocupação com o que vai ser no meu amanhã, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, como vou resolver o problema com tantas crises que têm se passado nesse país. Mas o Senhor hoje está dizendo, com essa frase, com essa palavra, viva o hoje como se fosse o último dia da sua vida. Afinal, o presente momento é um presente de Deus para você. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Tenha a sua confiança totalmente em Deus. O texto que nós lemos aqui de hoje é justamente que Ele nunca desamparou você. Quero encorajar você a depositar a sua absoluta confiança em Deus. Ele é que tem cuidado de você todos os dias. Ele tem amparado você em tudo aquilo que você precisa. Não sei qual é a preocupação principal que, nesse momento, está tirando talvez o seu sono, mas sei que, certamente, depositando essa preocupação no Senhor, Ele lhe ajudará. Nós estamos aqui no dia 189 do ano. A leitura bíblica de hoje é Efésios, capítulo 5, e a palavra-chave de hoje é amparo. O Senhor nos dá o seu amparo. Vamos ler um texto de Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 33, porque é um texto em que Jesus nos fala sobre o cuidado dele com nossa vida. E no final desse vídeo, eu vou deixar um acesso para um outro vídeo que explica Efésios capítulo 5, para que aqueles que quiserem depois meditar em Efésios capítulo 5 possam ter acesso a esse outro vídeo que explica Efésios 5. Eu vou deixar esse vídeo no final desse vídeo aqui. Vamos agora ler Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Aqui em Mateus, no capítulo 6, indo até o versículo 25, nós lemos a seguinte mensagem. Por isso, quem está falando essas palavras aqui é Jesus. Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, são 3 capítulos seguidos, que Jesus faz o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Nós vamos ler aqui um pedaço desse sermão, que está em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 33, como nós falamos. Aqui Jesus diz assim, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que a vestimenta? 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, podemos ler aqui, com todas as suas preocupações, com todas as suas ansiedades, com todas as suas lamentações, acrescentar um côvado à sua estatura? 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Solícitos quer dizer preocupados, quer dizer que fica pensando o tempo todo nisso. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Jesus fala de Salomão fazendo referência ao rei Salomão. O rei Salomão, no Antigo Testamento,
para aqueles que não leram a Bíblia, foi um grande rei de Israel. E a Bíblia conta, no Antigo Testamento, que esse homem tinha tanto ouro nas torneiras, na casa dele, no palácio dele, em todos os detalhes. Tudo era muito belo na casa dele. E o texto de Reis, lá no Antigo Testamento, conta que até os servos do palácio eram muito bem vestidos. A Bíblia conta que uma rainha de Sabá saiu do palácio dela e foi visitar Salomão, de tanto que falavam que esse rei era era tinha sabedoria e tudo estava em ordem. Então Jesus fala assim: Eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Dizendo aqui para nós que Deus veste os lírios do campo e nem Salomão, com toda a riqueza, conseguiu se vestir como os lírios do campo. 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Aqui, Jesus chama a atenção para os seus ouvintes, dizendo assim: acreditem em Deus. Ele cuida verdadeiramente de vocês. Ele não desampara vocês. 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Gentios aqui, Jesus está explicando, ele falava para os judeus. Os gentios eram as pessoas que não eram os judeus. Então Jesus estava dizendo para eles, as pessoas que não buscam a Deus são as pessoas que se preocupam com isso. Mas vocês são o povo de Deus. Então vocês não têm que ser iguais às pessoas que não buscam a Deus. Se vocês buscam a Deus, Deus está com vocês. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Justiça significa a vontade de Deus. Na Bíblia, a palavra justiça significa a vontade de Deus. Então, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, buscai primeiro o reino de Deus e a vontade dele para a sua vida. E todas essas coisas, ou seja, o alimento, a bebida e as vestes, todas essas coisas que Jesus falou, vos serão acrescentadas. 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então Jesus, nesse texto, nos fala para não ficar preocupada com aquilo que vem no amanhã. Confia em Deus. A mensagem de hoje é: Ele nunca desampara você. Ele nunca desampara a sua vida. Ele sempre está perto de nós, vendo aquilo que precisamos. Retornando aqui na mensagem, por isso que a frase de hoje é: viva o hoje como se fosse o último dia da sua vida. Afinal, o presente momento é um presente de Deus para você. Por isso a palavra-chave de hoje é amparo. Ele nos dá amparo. E por isso o texto aqui de hoje, quando nós lemos no princípio, fala que ele nunca desamparou você. E no começo desse vídeo, quando nós começamos a falar a respeito desse texto de Lamentações, nós dissemos que, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade, que ele também ampara a nossa vida quando nós estamos com algum vício, com algum pecado. O texto que nós lemos de Mateus, ali no capítulo 6, no versículo 25 ao 34, fala do amparo
material, de alimento, de bebida, de vestes, mas ele também dá amparo ao pecador. Ele também dá o amparo para aquele que está preso em pornografia, em bebedice, em algum vício, em alguma droga, aquele que está preso ao passado em relação a alguma mágoa, ele ampara você para arrancar esse mal da sua vida. Ontem nós lemos uma mensagem aqui no Café com Deus Pai para livrar-se das bagagens, livrar-se de todo o peso que às vezes carregamos de coisas que já aconteceram, de mágoas, de coisas que nós precisamos deixar para trás. Ele também dá amparo nesse sentido, de tirar o peso, o fardo, a carga que você possa estar carregando. E se você carrega alguma culpa por alguma coisa que você fez no passado e você se olha no espelho e pensa: eu fiz um mal e eu não consigo sair disso. O Senhor também nunca desampara você. Ele veio para morrer e dar salvação para todos. As pessoas podem acusar você. Talvez você passou até por um tempo numa prisão porque fez alguma coisa errada. Mas, independente de quem queira apontar o dedo para você, o Senhor nunca desamparou você. Esse texto que nós lemos aqui mostra que o amor do Senhor é grande. As misericórdias dele são inesgotáveis. Independente do que você tenha feito, ele hoje tem amparo para a sua vida. Ele quer derramar a salvação sobre você. E se você quer ter essa relação com Deus, essa amizade com Deus, Deus está pronto para te dar esse amparo. E Ele quer dar esse amparo a você. Para que você receba esse amparo, você precisa aceitar a Jesus. Quando você aceita Jesus, Jesus entra na sua vida e começa a restaurar. E como nós lemos aqui no último texto aqui, ó, as misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Todos os dias elas se renovam. Como nós lemos aqui nessa mensagem de hoje, todo dia Deus traz algo novo para aqueles que esperam e confiam nele. Então Deus quer trazer o novo para a sua vida também. Se você quer receber essa novidade, esse novo de Deus na sua vida todo dia, aceita Jesus agora, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no teu livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Com essa oração, você recebeu Jesus e o Senhor vai te dar amparo. Ele vai te dar cuidado, proteção e aquilo que você precisa para ser livre de vício, seja ele qual for, ou de qualquer mágoa ou coisas do passado. Ele vai arrancar essa bagagem que de repente está há tanto tempo na sua vida. E se você tem se preocupado com relação ao alimento, à bebida, à veste, à provisão, ele também é o seu amparo. Ele disse que nós podemos confiar nele, porque ele cuida de nós. Então, procure uma igreja, uma comunidade de fé, onde você se sinta bem, onde você possa fazer amigos, amigas que seguem a Jesus e procure o discipulado para se batizar em águas. O batismo em águas representa que você quer seguir uma nova vida. Quando você sai das águas do batismo, você mostra que você se arrepende dos seus pecados e que você está disposto, disposta a seguir uma vida em Jesus. Depois do batismo, você participará da ceia do Senhor, uma comunhão em que as pessoas partem um pão e bebem um cálice com suco de uva. O pão partido
simboliza o corpo de Cristo que foi partido por nós. E o cálice com suco de uva simboliza o sangue dele que nos purifica de todo pecado. Ele nos purifica e nos limpa. Como nós falamos no princípio, ele é um rei, que é o Deus Pai, Jesus é um príncipe e todo aquele que bate na porta dele recebe a sua misericórdia, recebe roupas limpas, recebe vida nova e é isso que ele tem para dar a todo aquele que vem até ele. Ele nunca deixa de dar o seu amparo. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Senhor, te agradecemos por essa mensagem de hoje. Pedimos que o Senhor venha restaurar aqueles que eventualmente caíram em algum pecado e que o Senhor liberte aqueles que estão presos em vícios, seja qual for o vício, seja pornografia, bebedice, seja murmuração, reclamação, ou seja, algum tipo de doença da alma, que o Senhor agora derrame a cura, que o Senhor traga o amparo, para que a pessoa receba essa força para conseguir vencer e ultrapassar essa dificuldade. Abençoa aqueles que estão em momentos difíceis, que estão precisando de uma porta de trabalho. Traz o alimento, traz a provisão, traz, meu Deus, as vestes, aquilo que o teu povo precisa para esse momento e que toda a ansiedade, preocupação quanto ao amanhã, quanto ao futuro, sejam depositadas no Senhor. Porque, como nós lemos aqui na mensagem de hoje, no último parágrafo está escrito: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá, como está escrito no Salmo 37, no versículo 5. Que o Senhor venha realmente confirmar essa palavra, que o seu povo possa entregar o seu caminho ao Senhor. E que o Senhor esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Vou deixar agora, nesse final do vídeo, um link aqui, que mostra Efésios capítulo 5. Então, quem quiser avançar e meditar nessa leitura bíblica de hoje, pode acessar o vídeo de Efésios capítulo 5. É um texto que fala na parte final sobre o relacionamento de Cristo com a igreja e que traz recomendações a respeito do casamento. Então, é um texto que, se você se interessa por esse assunto, pode meditar com esse vídeo ou fazer a leitura na sua Bíblia, conforme o que for melhor para a sua vida e a sua rotina. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre grandemente. Amém.